Como eu amo teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador, quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Olá, amigos e irmãos na fé. Neste culto online, no domingo 5º da Quaresma, temos o prazer de estar na sua companhia e temos esse momento de encontro com Deus, pois de fato Ele vem ao nosso encontro através da sua palavra, com a qual nós o saudamos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13, 14 e 18. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Queremos nós invocar a santa presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como é maravilhoso, de fato, como é maravilhoso estarmos na presença de Deus. E nesse momento nos colocamos em humildade e arrependimento para confessar nossos pecados e pedir o perdão de Deus, pois Ele nos garante que nos perdoa, nos renova e nos dá a paz verdadeira no nosso coração. Por isso, nós invocamos e também oramos a Ele. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te invocamos como nosso Criador, Salvador e Santificador. Pedimos tua presença sempre conosco através da tua palavra e nos achegamos diante de ti através de Cristo com humildade e arrependimento, a fim de confessar-te os nossos pecados e pedir o teu gracioso e restaurador perdão, que nos dá a paz verdadeira no coração. Abençoa este perdão na nossa vida contigo e na nossa vida com o nosso próximo. Em nome e através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmão e irmã, com as palavras desta oração e também com as palavras do seu coração, é esta a sua sincera confissão de que está arrependido, de que confia em Cristo como o seu Salvador, confia no seu perdão, que você quer compartilhar esse perdão e buscar sempre o auxílio do Espírito Santo. Se assim é, que então possamos dizer sim com a tua ajuda, ó Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado pelo teu perdão. Nos dá paz, nos dá alegria e nos dá certeza de que somos salvos pela fé. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, por causa dessa graça maravilhosa e também por causa da sua afirmação de fé, anuncio-lhes: seus pecados estão perdoados, e declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Agora, perdoados por Deus, iniciamos um novo culto e queremos ouvir palavras de louvor através do Salmo 130.
Salmo 130. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu sabes que vivemos em meio a grandes perigos e que pensamos que o nosso saber e o nosso poder são maiores do que realmente são. Protege-nos e guia-nos por caminhos que vão além das nossas forças, quando passamos por tentações e provações. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que é um só Deus contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo. Amém. Ouçamos o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 ao 27 e 38 ao 44. João 11. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Queremos também nesse momento confessar nossa fé, hoje de forma cantada,
a canção, o hino, nós cremos num só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam em louvor. Toda voz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Triunfe, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Estimados irmãos, neste momento de meditação na Palavra de Deus, hoje com o Santo Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 a 27, 38 a 44, destacamos deles os versículos 25 a 27. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse Marta. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Estimados, a fé em Cristo, que nesse momento esteja conosco a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo com todos nós. Irmãos, quando estamos enfrentando tempos difíceis, tendo como uma das causas a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, de repente um familiar ou um amigo está sofrendo ou perecendo, nos perguntamos: há esperança? Há esperança para essa dimensão de vida e para outra? A sua e a minha esperança é do tipo a última que morre? Às vezes ela decepciona, ela falha. Aqueles e aquelas de nós que pela fé têm na palavra e nas promessas de Deus a fonte da sua esperança, podem testemunhar que a esperança que temos em Jesus jamais falha. Antes, durante e depois de Cristo havia e há muitas crenças sobre a vida após a morte. Os saduceus, por exemplo, acreditavam que não havia vida depois da morte, ou que não há ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dá atenção ao tema da ressurreição. E a partir do versículo 12, lembramos e destacamos que ele questiona e faz a sua afirmação de fé, onde então lemos: se a nossa mensagem é verdade, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer.
Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Logo mais também, nos versículos 43 e 44, o apóstolo Paulo então enfatiza, dizendo, quando ele é sepultado, isso então faz ver que de fato há vida após a morte. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem, versículos 42 e 43. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Com esta compreensão, a partir da palavra de Deus, em fé, vamos fazer como Marta e Maria, buscar a fonte de ajuda correta, como vimos no versículo 3 de João 11, assim podemos ver. Sim, buscar a fonte correta e única da esperança, Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava muito doente. Elas pedem para chamar Jesus, sua fonte de socorro e esperança. E aí vem um detalhe importante, o tempo de Deus. No versículo 21, Marta questiona, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Deus tem o seu modo de agir. E sempre quando Deus faz do seu modo, no seu tempo, segundo a sua vontade ou propósito, sempre Deus faz bem. E nesse relato, como qualquer outro relato bíblico, ou também na nossa história de vida, com nossas experiências, Deus faz muito bem. E aí é importante pensar ou lembrar o propósito de Deus para a nossa vida, também no sofrimento. Por exemplo, no versículo 4, quando é anunciado que Lázaro estava doente, aí então Jesus lembra, destaca e diz, assim como está na sua palavra, ele diz, olha, isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Também, então, logo mais, no versículo 44, diz ele também assim, no 42, eu sei que vocês estão me ouvindo, mas eu estou dizendo por isso que essa gente, para eles, é importante que eles creiam que o Senhor Deus me enviou. E assim também diz no 40, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Meu irmão e minha irmã, é muito importante nós percebemos que quando passamos por um sofrimento, Deus quer mostrar o seu poder e nos dar uma oportunidade para testemunho da graça de Deus em nossa vida. Assim, refletindo nas verdades bíblicas até aqui, cremos que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. E essa promessa é a principal fonte da nossa esperança, é uma esperança que não falha. Como destacamos antes, os versículos 25 a 27, mas também lembrando João 14, 19, e Jesus diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Palavras como essas são promessas, e essas promessas são a fonte da nossa esperança, são muito importantes, especialmente para os tempos difíceis que estamos vivendo. Talvez alguém de vocês esteja sofrendo por desemprego, por dificuldades financeiras, contas a pagar, doenças, luto, são provações. Vocês lembram de algum personagem bíblico que teve essa esperança, que não falha, quando passou por provações? Um deles que podemos lembrar é Jó. Jó, ele então realmente passou por uma experiência difícil, perdeu 7 filhos, 3 filhas, a saúde e todos os bens. Jó, então, nessa experiência, evidenciou que tinha aquela esperança que não falha, quando passou por uma crise que lhe deixou arrasado, porém não destruído.
ao ser questionado por sua esposa, ele então testemunhou, como vemos em Jó, capítulo 1, versículo 10. Minha esposa, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Jó perdeu o piso ou o assoalho, mas não perdeu o chão, porque a sua vida foi construída e estava sustentada por uma rocha, Jesus Cristo. Por isso, com a fé verdadeira e a esperança que não falha, ele declara, como vemos em Jó 19, 25 a 27, e resumindo diz: sim, eu sei que o meu Redentor vive, com os meus olhos, na minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Jó tinha esta esperança que não falha. E você? Você tem essa esperança que não falha? No Salmo 130, versículo 7, Salomão, ele testemunha e incentiva o povo de Israel para que colocasse a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Isso é maravilhoso. Ao declarar para Marta que ele é a ressurreição e a vida, Jesus pergunta para Marta: você acredita nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Irmão e irmã, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele lhe salvou do pecado, da morte e do inferno, que ao morrer na cruz, ao ressuscitar e subir ao céu, Jesus lhe dá perdão, paz, vida e salvação? Eu creio. Muitos creem. E é importante que também você creia. E nessa história de fé e vida, é muito importante uma frase que vemos neste Evangelho, que encontramos no capítulo 11 de João, versículo 5. Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também Lázaro. É por isso que quando Jesus chegou no velório de Lázaro, Maria ficou sentada em casa, meditando, confiando e esperando na graça e providência de Deus. Enquanto Marta levanta e vai ao encontro de Jesus para questionar o tempo de Deus. Mas mesmo assim, Jesus amava muito Marta. Amava também Maria e Lázaro. Jesus também ama a você e a mim. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Cristo consumado na cruz é a revelação e a concretização da promessa de Deus, a fonte confiável da esperança que não decepciona, como relatou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículos 2 até 5. É um texto de grande consolo para mim e para você. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Irmão e irmã, creia sempre em Jesus, como o seu Salvador, Salvador único e suficiente. É somente em Jesus Cristo e através dele que nós temos a verdadeira esperança, a esperança que não falha. Amém. Irmãos, que a paz de Cristo, a qual ultrapassa todo entendimento humano, habite ricamente em nossos corações. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome,
pois só a Ti pertencem o louvor e a honra. Louvamos e agradecemos de modo especial pelo dom da vida que Tu concedes a nós, pelos cuidados, amor, proteção e perdão que temos de Ti. Vivemos pela fé em Jesus Cristo. Vivemos sabendo que fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Vivemos na certeza de que somos Teus filhos por Tua graça. Ó Deus querido, somos muito gratos a Ti por nos teres resgatado através do santo batismo. Ali recebemos a fé em Cristo, o perdão e a vida. Sabemos que esta fé é mantida pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Por isso pedimos que aumentes a nossa fé no Salvador Jesus e que nada nos afaste de Ti, para que nele, na Sua palavra e nessa obra, possamos sempre ter a esperança que não falha. Amado Deus, também oramos em favor de todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a Tua santa palavra. Capacita e motiva-nos com o Teu amor para levarmos a Tua palavra e o Teu perdão a essas pessoas. Oramos também em favor do nosso país. Abençoa-nos com paz, proteção e especialmente com liberdade para confessarmos e crermos em Jesus. Não permitas que os cristãos sejam perseguidos e mortos por causa da fé em Jesus. Ampara todos os irmãos que estão sendo perseguidos. Dá a eles o Teu consolo e força para continuarem firmes no caminho da vida. Ó Deus, o nosso país e muitas nações sofrem com a pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19. Ó Deus querido, te pedimos que abençoe e proteja todos aqueles que foram afetados, contaminados, aqueles também que até então estão contagiando a outros, sendo então portador dessa doença, deste vírus. Ó Deus querido, te pedimos também por aqueles que sofrem com o luto por causa da perda de irmãos em virtude desta doença. Também te pedimos em favor de todos que trabalham na área da saúde, da segurança, da educação, da infraestrutura, do transporte, enfim, todos os setores onde irmãos com seus dons e seu trabalho são instrumentos de bênçãos nas Tuas mãos. Também te pedimos por nossas autoridades, dos municípios, dos estados, do nosso país e de todas as nações, e também todas as pessoas do bem que procuram ajudar, socorrer e providenciar a cura e o bem-estar para todos. Ó Deus querido, entregamos nas Tuas mãos toda a nossa vida com a Sua história, o passado, o presente e o futuro. Sabemos que Tu és nosso Pai Celestial, que nos tratas com amor e misericórdia. Por isso oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, que é um só Deus contigo, ó Pai, e contigo, ó Santo Espírito. E tudo mais que temos para te pedir e te agradecer, nos unimos a Cristo e juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em preparação para a bênção, queremos cantar 2 estrofes do hino, concluímos com louvor. Concluímos com louvor, nosso mundo abençoou-nos, na palavra do Senhor, fomos todos confortados, sua bênção dispensada, seja sempre renovado. Queira
Deus abençoou a saída do pecado. Todos vão e bem-estou, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida glorioso. Vamos receber a bênção de Deus, pois o culto continua no lar, na igreja, na sociedade, em todos os desafios. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém.